Mas afinal, o que é marketing político? Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora vim aqui bater um papo com vocês hoje porque vamos falar um pouquinho de conceito. Como eu sempre falo, o marketing é uma transformação na maneira de ver as coisas, de fazer, de implementar processos e de obter resultados. Então, meus primeiros vídeos na internet eram sobre a importância da comunicação profissional. Comunicação profissional, resultado profissional. Comunicação amadora, resultado amador. Vamos falar um pouquinho o que é mais importante aqui, que eu acho que é o conceito que começa a permear toda essa nossa criação de uma campanha, da imagem de um político, tudo que vai fazer você alcançar o poder ou assessorar alguém que está trilhando o poder, ou é um candidato ou é um político em exercício, ou até mesmo assessorar um governo, uma instituição. Instituições também precisam fazer marketing político, institucional no caso. E as técnicas são parecidas, né? As formas de a gente atingir o objetivo, as formas, as ferramentas são as mesmas. Tudo o que muda, na verdade, é a abordagem, né? A maneira de enxergar e de colocar isso para as pessoas, para a imprensa, para os seus seguidores, né? Peço que você se inscreva, ative o sino de notificações e deixe um like no vídeo para ajudar a fortalecer nosso canal, porque aqui a gente troca experiência, né? A gente forma uma comunidade de políticos que querem fazer a diferença. Também aproveita e já deixa aí embaixo nos comentários suas sugestões de vídeo. Se você gostou, não gostou, mas comenta, ajuda o canal, indica para os seus amigos, compartilha e dá um like aí para ajudar a gente. Então vamos lá. Um dia um amigo meu, né, reclamou comigo, comentou na verdade, que determinado político era só marketing. De fato, eu pensei, respondi que nem todos os políticos eram só marketing, infelizmente. Que todos deveriam ser puro marketing, né? Mas não são. Por quê? Porque políticos são seres humanos, assim como eu, como você. Nós não somos perfeitos, temos falhas, né? E a ética é um padrão individual, né? Então, eu comento com as pessoas que a política ou você vem pelo vício, que é aquela pessoa que quer ganhar dinheiro, se aproveitar da política, ou pela virtude, que é o que? A pessoa que quer realmente transformar o ambiente em que ela vive. Então, mas afinal, o que é o marketing político, né? Todo mundo tem aqui no Brasil, um pé atrás com o marketing político, e deve ter mesmo, por quê? Porque o marketing ele é capaz de construir mensagens que vão convencer o eleitor a votar em determinado candidato. Como essas mensagens são muito emocionais, são emotivas e inteligíveis, o quê? Elas dão motivos para o eleitor votar, né? Então, ela cria uma imagem do político vencedor adequada àquela sociedade, o que aquela população quer. Vamos começar agora pela própria palavra, a origem, né? Market, que é mercado em inglês, com o sufixo ing, que é o que dá movimento, cria o verbo na língua inglesa. Então, o marketing é marketando seria, né? Então, nós podemos avaliar no Brasil como movimento de mercado. O que é o movimento de mercado? O movimento de mercado são as tendências de consumo, de comportamento, de reações de determinados grupos de consumidores, eleitores, para criar mensagens adequadas, ter o time certo de vender um produto, de fazer um lançamento, de anunciar uma candidatura. Então, tudo isso é o marketing que vai definir. Por quê? Porque vai estar estabelecido dentro desse movimento do mercado. Em outras linhas, nós podemos dizer que o marketing também é um processo que alinha a expectativa do eleitor, do consumidor, com a entrega do produto, com o resultado. Então, a pessoa ela compra um determinado produto esperando um determinado resultado.
Assim também é com os eleitores, eles votam em um candidato esperando um resultado. Então, assim, o candidato ele sempre vai trabalhar com a esperança. Por isso que existem as promessas políticas e elas são feitas para serem cumpridas. E aí que entra o marketing também, que é que vai definir o que é prioridade para cada grupo, para cada de eleitor, para cada região. Então, quando eu digo que o político deveria realmente ser marketing, é isso, é o político que vai ouvir mais, estudar mais o mercado, a cidade, o ambiente para tomada de decisões. O marketing também, ele é responsável por fazer muita gente pagar mais caro, né? Num iPhone, num computador, num carro, gastar uma fortuna aí para, às vezes, comprar alguma coisa para ostentar, né? Isso também é o marketing mais branding, né? Que é o que faz e cria a marca. O político, nesse sentido, ele também tem suas marcas. Se você pensar, o Lula, você vai enxergar de uma forma. Provavelmente como o pai dos pobres, né? Era aquela mensagem. Ou como ladrão, corrupto. Você já tem um preconceito desses políticos. O Bolsonaro, você também já tem seus preconceitos. O marketing, a ideia dele é transformar essa imagem que o político quer transmitir, quer ser visto pelo eleitor numa coisa positiva. Então vamos lá, o Lula antes dos escândalos, pai dos pobres, etc e tal. O Bolsonaro, direita. Então assim, é criar, né, a narrativa reforça todo o branding, né? Então assim, esse branding, a narrativa, ela tem que ser permanente. Mas as ações nem sempre, né? O que eu acho mais importante é que o marketing é o processo responsável por fazer as pesquisas de opinião e moldar, alinhar os desejos dos eleitores, cidadãos, né, com as ações de governo. O que o povo espera daquele político? Geralmente as promessas dele, a imagem que ele transmite, a conduta, os valores. Então tudo isso é importante se aplicar desde da linguagem escrita, né, verbal quanto não verbal. Então como se veste, como se porta. Então tudo isso faz parte de uma construção da imagem de um político, uma construção perfeita, ideal, né, da imagem do político. Podemos dizer também que o marketing político, né, é responsável por fazer essa pesquisa de opinião, que eu já disse um pouco antes, que é perguntar de forma correta para as pessoas corretas as perguntas corretas, para obter as respostas corretas. Então, pesquisa de opinião também não é uma coisa assim de fazer de curioso, né? Você pode sim fazer a sua pesquisa ouvindo as pessoas do bairro para saber do seu bairro, mas para você aferir realmente uma pesquisa de opinião, de intenção de voto, você precisa ter metodologia. Então, assim como o marketing é processo, é método, a pesquisa também é método, a publicidade é método, a assessoria de comunicação é método. Então, assim, o marketing ele vai detectar os desejos dos eleitores e transformar isso em propostas apaixonantes, geralmente, comunicar de uma forma apaixonante, emotiva, repetitiva, né? A comunicação tem que ser muito repetitiva e, igualmente, o processo importante ao processo de marketing é comunicar de forma correta. Comunicar corretamente será tema de outro vídeo que eu vou fazer, mas o importante aqui para adiantar para você é definir a linha editorial, qual direção você vai seguir, a periodicidade, de quanto em quanto tempo você vai fazer, né? Que é a periodicidade, o formato e o público que você quer conversar, para você ajustar sua linguagem, suas mensagens, para elas terem impacto, engajamento. Então, agora voltando aí para a gente finalizar, né? A maioria dos políticos erra. Por quê? Porque eles só fazem o marketing na época de eleição, que é o marketing eleitoral, né? Então, depois do mandato, ele esquece. Daí, na hora da reeleição, ele precisa renovar, refazer todo o trabalho. Ao invés de continuar num trabalho permanente que vai garantir uma expansão de poder político, né? Se o político já foi eleito, usa esse capital político para expandir seus poderes, ele está avançando na carreira, senão ele está
declinando. E agora eu convido você a baixar nosso e-book lá no site sejaeleito.com.br. Até a próxima!